Eu tô completamente descompensada na alimentação. Eu tô muito ansiosa. E eu já tive questões alimentares, então, tipo, eu tô depositando absolutamente tudo na comida. O que eu pensei que poderia ser assim, mas eu achei que não seria tão intenso como tá sendo. A questão da comida, eu digo. É muito doido que então, quem tem questões alimentares vai conseguir entender isso. Você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo. E parece que o único momento que eu não penso, que eu não fico ansiosa, é o momento que eu como, mas logo em seguida já vem de novo. Então isso tá sendo bem complicado. Eu tive compulsão alimentar dentro da casa. Exato. Eu acho que muita gente tem, né? Comia tudo. As festas eram, tipo assim, de eu sentar com dor na barriga e falava, tipo assim, mano, não sei o que fazer. Mais forte que eu. Eu entrava na festa, eu ia primeiro pro doce, depois pro salgado, depois eu voltava pro doce. Foi uma compulsão. Falei, cara, eu preciso, senão eu vou ficar louca. Bom, como a gente viu, compulsão alimentar todo mundo pode ter, inclusive pessoas magras e famosas. Mas, afinal, o que é compulsão alimentar? Eu sofro, tu sofre? Será que comer 2 pedaços de bolo já configura uma compulsão alimentar? Na realidade o buraco é um pouquinho mais embaixo. E será que a compulsão alimentar está associada a obesidade, ou a bulimia, ou a anorexia, ou enfim, será que eu preciso ser obesa para ter compulsão alimentar? Ou será que mesmo sendo uma pessoa com um peso normal, né, pro meu padrão ósseo e de altura, eu posso ter compulsão alimentar? Eis a questão. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, good morning, gatinhas and gatinhas. Sejam bem-vindos ao meu canal, onde a gente fala de tudo e de todos, sem filtro nenhum. A compulsão alimentar é quando você começa a entrar num ciclo onde o prazer está em comer e você não tem mais o controle. Então, ocorre o que a gente chama de episódios de uma ingesta imensa, que é o binge eating, né? Que você come até 10.000 calorias por vez, isso é muita coisa, várias vezes ao dia. Isso acaba trazendo um prazer na hora, naquele momento em que você tem aquela ingestão imensa de calorias, ocorre como se fosse uma elevação muito rápida da glicemia, do nível de glicose, e dá um prazer que dura muito rápido, passa muito rapidamente e logo depois a pessoa começa novamente a querer aquela sensação. E para falar um pouquinho sobre compulsão alimentar, hoje eu escolhi 4 artigos pra gente entender um pouquinho mais sobre o assunto, né? E não sair falando sobre isso, um assunto tão sério, a partir de vozes da minha cabeça ou de vídeos do TikTok. Inteligência pura. Por isso que aqui na frente eu coloquei fonte. Não foi preciso. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? Isso daqui funciona mais do que 5G, 6G. Artigo que eu trouxe é sobre a questão da associação do alimento com as emoções, porque a gente vai ver que basicamente a compulsão alimentar, o binge eating, a anorexia, a bulimia e a obesidade, ela tá muito associada a essa associação entre os alimentos e as emoções. O binge eating, ou a compulsão alimentar, ou addiction eating, também pode ser chamado, ou addiction food, também tem, ele tá muito associado a, basicamente, 2 mecanismos psicológicos, né? Então, o artigo que a gente vai se basear, basicamente, pra falar é esse daqui que tá atrás de mim, ou aqui do lado, não sei bem como é que vai funcionar a edição, e ele, basicamente, ele tem a primeira associação, que é emoções negativas pedem reforços positivos, né? Então, se a gente tá triste, a gente vai procurar alguma maneira nosso cérebro vai procurar alguma maneira de nos fazer feliz novamente, né? Então, alimentos ultrapalatáveis, tipo, com muito açúcar, muita gordura, eles têm essa propriedade de nos deixar felizes e alegres. Então, basicamente, se inicia assim. A gente pensa, tô triste, vou comer alguma coisa gostosa pra me sentir melhor, e é a partir daí que se tem o gatilho. Então, a gente acaba comendo muito, ingerindo demais, tendo aquela reação compensatória, e a partir dali começa a se criar um hábito. Então, sempre que eu tô triste, eu vou lá e como. Sempre que eu tô ansiosa, eu vou lá e como. Sempre que eu tô com alguma emoção negativa ou não tô sabendo lidar com as minhas emoções, eu vou utilizar a comida como um reforço positivo, como uma coisa para me tirar daquele estado mental. E o segundo tipo de mecanismo também que eles trazem nesse artigo é o mecanismo compensatório. Então, ele funciona basicamente
parecido com essa questão do reforço positivo, mas na realidade a comida ela passa a ter um valor subjetivo, né? Então a gente já utiliza a comida com esse valor subjetivo. Funciona tipo assim, eu sei que essa semana de trabalho foi muito cansativa, então eu tenho o direito de comer uma pizza de noite, né? Claro, isso sem estar no binge eating, né? É só uma coisa normal, que acho que todo mundo acaba fazendo, né? Dessa coisa de mecanismos compensatórios. Os mecanismos compensatórios também estão presentes em outros vícios, como álcool, tabagismo e assim por diante. Do tipo, eu tô muito estressada, tá tudo bem eu fumar. Eu tô muito estressada, tá tudo bem eu beber. A gente tem é uma coisa normal nossa de ter esse mecanismo de compensação, mas esse mecanismo de compensação pode vir a gerar uma compulsão alimentar também. Então, eu vou trazer um pouco do meu caso, né? A última vez que eu tive uma compulsão alimentar, crise de compulsão alimentar mesmo, eu comprei aqueles pacotão de família, né? Coma em família, de salgadinho, que é aqueles Doritos grandões, enormes. E comprei também um pacotão de marshmallow também, daquele, pra comer com a família. E a minha ideia era comer com a minha família, era dividir esse alimento entre eu e os meus irmãos. Mas acabou que eu comi literalmente tudo, os dois, em uma sentada. E depois eu ainda comi mais um sanduíche. Então, isso sim é um quadro de compulsão alimentar. Porque, basicamente, iniciou-se por um mecanismo de compensação. Eu tava numa semana estressante, eu tinha passado por uma prova. Eu pensei, vou comer alguma coisa gostosa com os meus irmãos. E a compulsão, ela se deu mesmo porque o que acontece? Teu cérebro meio que desliga e tu sai comendo tudo. Tipo, simplesmente tu anestesia, a comida te anestesia, tu desliga totalmente a tua parte racional e tu come mesmo já estando satisfeita, tu continua comendo, e é uma coisa muito louca. Eu trouxe um outro videozinho que também é de uma psicóloga falando sobre o assunto, e o próximo artigo que a gente vai falar é sobre obesidade, se ela tá associada à compulsão alimentar. Sim, não, talvez. O transtorno de compulsão alimentar, ele tem critérios muito bem definidos. Não é todo mundo que acha que tem. Para ter transtorno de compulsão alimentar, ele é caracterizado por uma falta de controle sobre a comida. Então você tem primeiro um impulso muito grande de comer, e aí você não consegue parar. Então, de repente, você come uma quantidade muito maior do que a maioria das pessoas estaria adaptada a comer, numa velocidade muito mais rápida também. E quando você vê, você já comeu um iogurte, junto com um pastel, junto com um pedaço de bolo, junto com tudo que tem na geladeira, e vem a culpa. Então isso caracteriza um transtorno de compulsão alimentar. É diferente do comer emocional. O comer emocional é uma inabilidade que as pessoas têm de lidar com aquelas emoções, uma ansiedade, uma preocupação. Qual que é a forma mais fácil que a gente tem de se sentir abraçado? Sim. Comendo. Porque isso libera dopamina, dependendo da concentração de gordura e açúcar que tenha. Isso tem um afeto, de repente, com alguma situação do passado. E já nesse segundo artigo que eu trouxe, basicamente, todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar. Será que é padrão ou não? Então, na realidade, sim, existe uma associação, a predisposição a ter predisposição, não sei se é predisposição ou não, o pessoal da área da saúde não me massacre, mas existe sim uma associação entre a obesidade e a compulsão alimentar. Pessoas obesas têm mais chance de ter a compulsão alimentar do que pessoas não obesas. Então, nesse artigo que eu trouxe aqui, ele mostra que, da amostragem dele ali, das pessoas que não têm obesidade, a incidência de compulsão alimentar é de 2%, e nas pessoas que têm obesidade chega a 5%, então é quase o dobro. Então tem sim, mas, digamos, de 100% da amostra dele ali de pessoas com obesidade, é apenas 5% que tem compulsão alimentar. Então não necessariamente a pessoa obesa, ela vai ter a compulsão alimentar. Isso eu achei bem interessante. Uma das coisas que eles também citam nesse artigo é que, querendo ou não, esse número maior de pessoas com compulsão alimentar dentro da obesidade também está muito associado a pessoas que têm obesidade geralmente requererem dietas mais restritivas para tentar ter uma perda de peso maior, mais rápida, mais acelerada. E daí acaba isso em quase todos os artigos que eu li, querendo ou não, dietas muito restritivas acabam te gerando essa compulsão alimentar. O próximo artigo que a gente vai falar aqui é basicamente sobre anorexia e também a questão da bulimia. Ela traz muito essa questão da associação da compulsão alimentar com a anorexia, que é quando a pessoa para de comer, ou com a bulimia, quando a pessoa tem um comportamento compensatório, do tipo, eu comi pra caralho, então, ou seja, agora eu vou enfiar o dedo na minha goela, eu comi pra caralho, agora eu vou malhar 6 horas direto, eu comi pra caralho, então agora eu vou fazer 3 horas de cardio, mais um treinão de força, e enfim. Então, ela tá muito associada a essa questão de dietas restritivas e também está muito associado ao sistema compensatório, né? Então, em relação à anorexia,
também tem muito essa questão de pessoas que têm anorexia e depois passam a ter compulsão alimentar, né, como né, ficou muito tempo em restrição e daí acaba gerando esse comportamento de compulsão depois. E também tem o contrário, das pessoas que já têm a compulsão alimentar e por ter essa compulsão alimentar se enxergam, né, de uma certa forma como viciados em comida, e então elas optam por parar de comer, né, optam por parar de comer não de forma consciente, né, tipo, eu sou viciada em comida, vou parar de comer, mas sim no sentido de eu não lido bem com a comida, meu senso crítico ele para quando eu estou comendo, então eu evito comer. Isso também é um comportamento bem associado a pessoas que têm a compulsão alimentar. Esse último artigo eu achei muito interessante, porque ele traz mais ou menos um panorama, né, das pessoas que têm a compulsão alimentar, como é, né? Então ele traz muita questão de que, majoritariamente, quem tem esse problema com compulsão alimentar, dentre a amostragem deles, 60% é mulher, e desses 60% mulheres, a maior parte delas é jovem. Então, entra muito aquilo do jovem ainda estar aprendendo a regular as suas emoções. Tá, então a gente viu, né, basicamente a associação da compulsão alimentar com a obesidade, com a anorexia, com a bulimia, a relação da compulsão alimentar com a emoção. A gente já viu que tem uma associação meio que direta. E a gente já viu também o perfil, né, das pessoas que mais têm a compulsão alimentar, que geralmente são mulheres e mais jovens. Não que não exista em homens, também existe, mas é menor. E, né, basicamente a gente vê que a gente tem muito essa questão também da sociedade, né, da sociedade impor que a mulher ela tem que ter um corpo assim para ela ser adequada dentro da sociedade, e isso acaba gerando uma relação, né, em relação à mulher com a comida não favorável, não benéfica. Então a mulher ela tem medo de comer, e no momento que ela tem medo de comer acaba também gerando essa questão de mecanismos compensatórios, né, e ela acaba criando uma relação ruim com o alimento, né. E, na realidade, isso é muito uma coisa que a gente constrói lá na nossa infância. Também a questão dos mecanismos compensatórios, né? Eu lembro também da questão da infância, de quando estava triste, enfim, a ver que a comida era utilizada para, de certa forma, regular, compensar a criança, né? Ela tá irritada, dá um docinho pra ela, ou, enfim. Agora é a hora que eles resolvem latir. Bem na hora que eu estou gravando, eles resolvem latir. Então, né, morar numa kitnet com 2 cachorros só pode. Essa sua curada. Então é isso, gente. Quero encerrar o vídeo. Não é isso, não. Tá, Carol, então a gente falou sobre compulsão alimentar, falou sobre os outros distúrbios alimentares também. Mas e aí, como que a gente trata? Basicamente, os 4 artigos, eles trazem muita questão da TCC, né, a terapia comportamental. Terapia, peraí. TCC. Terapia cognitiva comportacional. Esqueci essa sigla. Ele traz muita terapia cognitiva comportacional, que dependendo do teu psicólogo é que ele vai utilizar, mas não necessariamente é essa. Eu já tive terapeutas, psicólogos que não trabalhavam com a terapia comportacional, e sim com a terapia sistêmica, né, de sistemas, que na realidade é uma subsequência do TCC, mas não necessariamente vai ser a TCC que teu psicólogo vai utilizar. Mas a terapia ajuda muito a gente identificar a nossa relação com a comida e o que acontece quando eu como muito, né, e também muito a questão do mindfulness, que basicamente está muito associada também à questão da meditação, mas ele não precisa ser necessariamente associado ao budismo, mas sim à questão da atenção plena. Então, mindfulness traz muito essa questão da atenção plena. Tudo que eu faço, eu estou entendendo por que estou fazendo, e eu estou pleno naquele momento. Então, também tem isso. Quando eu procurei nutricionista, né, o ideal é que tu faça, né, com mais de um profissional, né, então utilize a terapia e também a nutrição, associados os dois, né, então dos 2 nutricionistas que eu tive, um tinha muito a questão da psicologia dos alimentos, né, ele tinha uma especialização nisso, e o outro também tinha mais uma questão, a especialização dele era mais em nutrição hospitalar, mas ele também trouxe muito essa questão de quando tu vai comer, evita comer vendo televisão, evita comer conversando, tenha atenção plena naquilo que tu tá fazendo. Preste atenção na hora que tu tá comendo, né? Também a questão de saber montar um prato, ter essa questão de entender o que tu tá comendo, né? Ver se o meu prato, a minha refeição, ela tá me dando proteína, ela tá me dando carboidrato, ela tá me dando gorduras boas. Também sem a questão do terrorismo alimentar, né? Porque hoje em dia a gente tem muito sobre isso, daria pra fazer um vídeo só sobre terrorismo alimentar. Mas essa questão de tu ter atenção plena, saber o que tu tá comendo e saber o porquê tu está comendo.
Outra coisa importante que também que os nutricionistas falam, essa questão de dietas restritivas, né? No momento que tu põe uma dieta muito restritiva, logo em sequência vai vir um comportamento muito compulsivo, porque o teu corpo, ele meio que entendeu, tipo assim, meu Deus, essa mulher não vai comer a hora que eu comer, eu preciso comer muito. Então, desencadeia esses comportamentos. Então, não ter uma dieta restritiva, não esperar sentir fome para comer. Então, a questão de comer de 3 em 3 horas, ela ajuda muito, porque se tu espera ter fome e quando tu vai comer, tu acaba comendo demais. Então, isso daí pode ser um start pra uma sessão de compulsão ali, né? Então, fiquei muito tempo sem comer. A hora que eu vou comer, eu tô varada de fome. E daí eu acabo comendo as paredes da casa. Isso acontecia muito comigo, principalmente na época que eu trabalhava em salão de beleza. Então, às vezes eu ficava 12 horas sem comer. Trabalhava direto no sábado. E quando eu chegava em casa, daí eu queria comer tudo que eu tinha direito. E queria comer também coisas gostosas, porque eu tinha que ficar 12 horas de pé. Então, eu tinha o direito de comer uma coisa gostosa. Então, acabava que eu usava muito o mecanismo de compensação. E também, por estar muito tempo sem comer, acabava que ali era o momento que eu extravasava. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo, né? Vou deixar todos os artigos que eu li aqui na descrição. E os vídeos que eu ouvi também vou deixar na descrição. Eu botei uns trechinhos que eu encontrei no TikTok, mas esses vídeos também tem no YouTube e eu vou botar aqui embaixo. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau!